Começo agora a live sobre alergia e intolerância ao leite de vaca. Seja muito bem-vindo. Estarei aqui dividindo tela com a minha amiga doutora Raquel Bicudo Mendonça, que já entrou. Vou deixar fixada aqui o tema da nossa live para que as pessoas que entrarem já saibam de qual assunto nós iremos tratar. E você que está fazendo tratamento oncológico é meu convidado especial. Você que é familiar do paciente com câncer é meu convidado especial. Você que está passando por aqui e se interessa pelo tema é também meu convidado especial. Deixa eu acenar aqui para as pessoas, já vou te chamar, viu, Raquel? Quero agradecer a presença de vocês. Fiquem à vontade para mandar o aviãozinho para outros que tenham interesse nesse assunto. Aqui é sempre muito bem-vindo. É um espaço democrático, é um espaço aberto para que a gente possa crescer dentro desse universo científico, muito longe desse espaço leigo, muito longe desse espaço de divulgação de informações que só pioram a sua saúde. Então deixa eu aproveitar já para chamar a minha amiga Raquel. Deixa eu enviar o convite. Enviei. Agora eu vou aguardar ela aceitar. Vamos lá, deixa eu ver se ela... Olá, Raquel. Como é que você está, minha querida? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo, maravilhoso. Melhor agora, né? É, saudade de você, viu? Eu também. Para quem não conhece, a Raquel é nutricionista, ela vai falar melhor. A pessoa que melhor fala do currículo dela é ela, eu nem me atrevo. Então, daqui a pouquinho eu vou deixar para que ela possa falar, mas eu tive o privilégio de conhecê-la em 1999. A gente não está velho, quem está velho é quem tem 20 anos mais que a gente, tá? A gente entrou na mesma universidade, fizemos o curso de nutrição. Eu segui uma área X e a minha amiga seguiu outra área Y, mas a gente sempre mantém contato, a gente tem um grupo do WhatsApp de todos da classe, então é muito rico esse espaço e eu não poderia deixar de trazê-la mais uma vez aqui. Ela já é conhecida por alguns, para falar desse importante assunto, né, Raquel, que é intolerância e alergia alimentar. E antes de você começar trazendo as informações de ouro, fala, por gentileza, de você, do seu currículo, e no final eu quero que você faça aquela divulgação especial sua, que só você sabe fazer, que você sabe que eu sempre abro esse espaço. Tá bom. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, nós estamos aqui conversando sobre alergias e intolerâncias, né? Um tema muito polêmico, que gera muitas dúvidas em muitas pessoas. E eu mesma fui estudar esse tema por dúvida, né? Há pouco mais de 16 anos atrás, a gente tinha uns 2 anos de formado, e eu comecei a ouvir falar muito a respeito do leite de vaca, muitas pessoas dizendo que não deveria, né, que seria um alimento que não deveria ser consumido, e aí vinha a dúvida, porque nós aprendemos que seria possível incluir leite derivados numa dieta saudável, né? Claro que sem exageros, dentro ali de uma dieta equilibrada, mas que haveria essa possibilidade. Nunca tínhamos visto isso como leite sendo um vilão. Na época, a gente tinha até a pirâmide dos alimentos como nosso guia alimentar, né, da população brasileira de modo geral, e tinha um cantinho específico para leite derivado. E aí, quando eu comecei a ouvir que aquilo era algo que fazia mal para as pessoas, eu precisei saber um pouco mais para poder me posicionar, né? Para pensar, poxa, para quem que eu vou indicar uma dieta completamente isenta de leite? Quem que pode consumir um pouco? Como é que é isso? Então, eu fui estudar. E aí eu fiz, então, tive a oportunidade de me tornar pesquisadora associada à disciplina de alergia, imunologia clínica e reumatologia do Departamento de Pediatria da Unifesp. Então foi lá que eu fui construindo a minha carreira assim, tanto na parte clínica, atendendo no ambulatório de alergia alimentar, atendendo principalmente crianças, como a parte de pesquisa, né? Então eu fiz o meu mestrado, doutorado nessa área para aprofundar um pouco mais. A minha área é a alergia alimentar, né?
Mas as pessoas trazem também uma dúvida muito grande em relação às intolerâncias, e a intolerância vem como até um diagnóstico diferencial, né? Será que é alergia? Será que é intolerância? Então, é disso que eu venho falar um pouco aqui, tentar esclarecer as dúvidas que surgirem, as suas perguntas, Alexander, para poder elucidar um pouco melhor esse tema. Maravilha. Vocês viram que ela tem a lábia doce, né? Fala bem, fala de forma didática. A envergadura da menina é gigante. Vocês já viram, é pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, que por sinal eu tive o privilégio também de fazer especialização lá, mas numa área diferente da Raquel. Ela foi para a área de imunologia, de alergia, para a parte clínica, e também ela fez mestrado e doutorado. Então, vocês estão diante da autoridade no assunto quando se fala em leite. Então, aqui você já começa a fazer o divisor de águas, quem está assistindo a gente ou quem estiver vendo gravado. De uma pessoa que foi a fundo no assunto, que estudou o assunto, que é pesquisadora, que faz parte da Universidade Federal de São Paulo, que é referência internacional, de outras coisas que vocês veem aí pela internet. Tem até a querida Flávia Queiroga Aranha aqui, acabou de entrar também, que foi a nossa coordenadora na época do curso de nutrição, né? Seja bem-vinda, Flávia, outras pessoas eu não vi também, todos sejam muito bem-vindos. Mas isso é só para fortalecer mais ainda a qualidade da informação que você vai ter. Eu sempre comento com a Raquel e com todos os convidados que essa live não substitui o seu atendimento nutricional. Ela é uma forma de aumentar o seu grau de conhecimento para no momento em que você for conversar com o seu nutricionista, com o seu médico, você tratar desses assuntos. Porque é livre esse debate, é livre esse assunto, e muitas vezes as pessoas ganham uma confiança tão grande na gente, Raquel, por conta da rede social, e a pessoa fala, eu vou parar de seguir meu nutricionista e meu médico. Não, não faça isso. Eu não conheço o seu nome, eu não conheço a sua história. Talvez a maneira com que ele esteja conduzindo seja a melhor possível. Eu sempre tenho que entender que o profissional de saúde que está cuidando de você, ele faz o melhor por você. Mas isso não impede você de fazer qualquer pergunta para ele. Né? Então, esse é o nosso objetivo, é cutucar a sua mente, cutucar você, para você tirar aquelas informações padrão que você recebe da internet e achar que aquele padrão da internet é a verdade. Então, a gente quer movimentar você para buscar o seu nutricionista, para consultar o seu nutricionista, nunca para substituir o seu atendimento com uma live ou com qualquer conteúdo que você pegue na internet. Tamo junto nessa, né, Raquel? Isso, perfeito. Eu sempre falo isso, que eu quero que as pessoas peguem essas informações para elas estabelecerem que perguntas elas vão fazer para aquele profissional, né? E nada impede hoje em dia, às vezes, de consultar mais de um profissional para poder chegar e entender dentro daquilo que a pessoa acha que é o melhor, qual a linha que ela se enquadra melhor, ela se identifica mais, né? Porque é muito importante ter essa confiança, encontrar um profissional que você vá confiar. Então, você pode até consultar mais de um, se abastece de informações, procura esclarecer melhor as coisas para daí seguir numa conduta, né? E confiar naquilo e então seguir. Porque hoje em dia tem muitas condutas, né? Diferentes. A gente sabe que tem muita gente mesmo que defende que leite não deve ser consumido de forma alguma. Mas eu acho que é interessante entender quais são as condições em que isso realmente é uma verdade e quais são as condições em que a gente pode flexibilizar. Legal. Não, maravilhoso, Raquel. É isso, a ideia é mesmo essa. A Raquel também atende clinicamente, depois eu vou divulgar o consultório dela. Ela tem cursos para nutricionistas, tem vários nutricionistas entrando aqui. Ela tem curso específico para você sair, ficar acima da média, sair dessa média em que muitos estão para ter mais informação, mas isso é informação especial só lá no final, que eu vou fazer, né? Como fosse o clímax da nossa novela, do nosso bate-papo. E vamos lá, vou começar com as perguntas, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Maravilha, então vamos lá. Começar com a mais simples você já respondeu, né? Por que você escolheu estudar alergias alimentares? Brilhantemente você falou, eu também tinha dúvida, que eu aprendi de uma forma e depois começaram a falar que é outra.
E a Maternal.nutri está colocando, Raquel é maravilhosa, concordo perfeitamente, está dando palminhas também, bato palma para ela, ela sabe muito bem disso. Então vamos começar pelo básico, Raquel. O que é alergia e intolerância alimentar? Bom, ambas são reações que vão ocorrer quando a pessoa consumir um alimento. Elas podem ocorrer todas as vezes que a pessoa consumir aquele alimento. O que diferencia, principalmente, é o mecanismo como elas ocorrem. Então, quando é alergia, é algo que envolve o sistema imunológico, é o mecanismo da reação. E quando é intolerância, não envolve o sistema imunológico, né? Então, falando das questões do leite, a gente vai falar em intolerância, principalmente questões relacionadas à dificuldade de digerir a lactose, que é o açúcar do leite, o carboidrato presente no leite. E aí, quando a pessoa não consegue digerir esse carboidrato adequadamente, esse carboidrato acaba sendo fermentado pelas bactérias do intestino, causando produção maior de gases, que trazem desconfortos gastrointestinais, que provocam uma maior migração de água para a luz intestinal, causando diarreia, tornando as fezes também mais ácidas por conta desses produtos da fermentação dessa lactose que não foi digerida. Então, eu vou até já explicar um pouco mais profundamente a intolerância à lactose, é que assim, a lactose é um açúcar que é composto por 2 açúcares menores, né? Então a gente chama de disacarídeo. E ele não passa pela nossa barreira intestinal, não entra para o nosso sangue dessa forma. Tem que vir uma enzima para separar em 2 açúcares menores, que são a glicose e a galactose, e aí sim cada um deles consegue ser absorvido pelo nosso intestino. Então, se a gente não tiver enzima para quebrar essa ligação e transformá-los em açúcares menores, essa lactose ela fica inteira. E aí ela passa pelo nosso intestino delgado, onde deveria ser digerida, intacta. Quando ela chega no intestino grosso, onde tem uma maior quantidade ali de bactérias que acabam fermentando ela, aí ocorre toda essa produção de gases que eu falei, alterando o pH do intestino, causando a distensão abdominal, dor abdominal, flatulência, diarreia, eructação excessiva, né? Então, todo um desconforto. Que às vezes as pessoas confundem com inflamação, mas não é bem uma inflamação, porque não é mediado pelo sistema imunológico. É uma reação mesmo, produto dessa fermentação. Depois eu vou falar um pouco mais fatores que podem interferir nisso ou não. Mas, de maneira geral, é importante entender que é isso, a dificuldade de digerir o açúcar. Já quando eu falo de alergia, aí eu falo de algo que envolve o sistema imunológico. Pode envolver tanto anticorpos como células do sistema imunológico. Reações que podem ser tanto imediatas quanto tardias. Mas aí são reações de alergia e que vão ocorrer independentemente da quantidade que a pessoa consome. E essa alergia é sempre contra a proteína, ou uma ou mais proteínas que compõem o leite de vaca ou seus derivados, enfim, proteínas que estão ali no leite. Então, essa é a diferença muito importante, o mecanismo de ação e qual é o agente que está provocando aquela reação. Maravilhoso, vocês viram que brilhante a explicação da Raquel, né, mostrando cada um dos pontos. Aqui a gente tem bastante hoje nutricionistas e algumas vezes, Raquel, eu vou tentar perguntar mais uma vez alguns termos técnicos que você está falando, só para que a audiência que mais me segue, né, que são pacientes, possam também compreender. Mas acho que até agora está tudo tranquilo, a gente consegue caminhar perfeitamente. Mas vamos lá, então, ela brilhantemente explicou sobre alergia e sobre intolerância alimentar. E a segunda pergunta que eu quero fazer eu não sei se é verdade, eu não sei se é marketing. A gente até conversou nos bastidores sobre isso, né? Existe agora um grupo de produtores de leite que tem divulgado bastante que as vacas deles produzem leite A2. Então, a letra A, número 2, letra A, número 2. E eles dizem que essas vacas são selecionadas e essa vaca ela é capaz de produzir apenas um tipo de proteína.
que é uma... Para a Raquel é muito simples isso, mas para a audiência talvez seja novo, principalmente meus pacientes. É a beta-caseína A2. Então, segundo eles divulgam, Raquel, que por conta dela só ter essa proteína beta-caseína A2, esse leite não desencadeia reações inflamatórias no organismo. E essa reação inflamatória ia causar má digestão ou fermentação. Isso é marketing ou isso é verdade para todos os pacientes que têm alergia a leite? Bom, vamos lá, vamos separar as coisas, né? Então, primeiro vamos entender o que é esse leite A2A2. Vamos olhar primeiro para o que compõe o leite, né? Então, o leite ele é composto ali, tem vitaminas, tem minerais, tem água, tem a tal da lactose que eu falei, que é o açúcar do leite, tem gordura, né? E tem algumas proteínas, tá? Então, tem a caseína, alguns tipos de caseína, e a caseína é aquela proteína que vai formar o coalho, é aquela parte que quando a gente está fazendo o queijo, é a parte que fica sólida. Então ali a gente tem mais caseína. E tem outras proteínas que vão compor mais o soro do leite, né? E então a gente tem uma série de proteínas que compõem o leite. Tem a sorobumina bovina, tem a beta-lactoglobulina, a alfa-lactoalbumina, tem caseínas, tem uma série de proteínas. O leite A2A2, ele tem essa modificação nessa caseína. A caseína, de fato, das frações proteicas, é a de mais difícil digestibilidade. É aquela que, quando a pessoa produz anticorpos contra ela, tende a ter reações mais graves, tende a ter alergias mais persistentes, né? Mas é apenas uma das frações proteicas. Quando a pessoa é alérgica ao leite de vaca, ela pode fazer reações contra uma ou mais dessas frações. Então, acontece que, se ela for alérgica apenas a essa fração que é modificada nesse leite, e ela é modificada porque, de fato, as vacas foram geneticamente modificadas para produzirem esse leite diferente, ok? Um leite com essa proposta de ter uma digestibilidade melhor pela modificação dessa caseína. Legal, interessante. Pois bem, mas não serve para alérgicos. Então, pode até ser interessante, por isso que, assim, não vou dizer que é uma propaganda enganosa, porque para pessoas que não são alérgicas, pode ser que seja um leite interessante, com mais fácil digestibilidade, tem estudos mostrando isso. Mas para os alérgicos não é uma opção, porque ele pode ser sensibilizado a outras frações proteicas, então ele pode ter reação. Então, a gente não indica leite A2A2 de forma alguma para pessoas alérgicas. Tá? Agora, para pessoas que não são alérgicas, ele pode vir a ser muito. Que legal, Raquel, que legal. Isso é muito importante, que eu não vi nas redes sociais ninguém divulgando, que é um espaço livre, né? Tanto para o bem quanto para o mal, a rede social. Não vi ninguém divulgando que o leite A2A2, trazendo autoridade no assunto, não é indicado para pessoas alérgicas a leite, porque ela mesma já mostrou isso aqui para a gente. Então, cuidado com essa divulgação maciça que vem acontecendo. A indústria de alimentos é muito poderosa para fazer isso, porque ela gasta 2 milhões de reais por mês para fazer uma propaganda em grandes emissoras, e isso pulveriza muito fácil, e daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, as pessoas vão falar, você é alérgico a leite? Ah, que legal, então você vai lá tomar uma leite A2A2. Aqui a doutora Raquel falando, não, isso não é indicação para paciente alérgico a leite. Cuidado, então, viu, pessoal? Obrigado, viu, Raquel? Essa era uma Posso dúvida que aproveitar o gancho e já comentar que leite de nenhum mamífero, além do leite humano, é indicado para os alérgicos. Nenhum mamífero. Então, nós não indicamos leite de cabra como opção para quem tem alergia ao leite de vaca, porque tem uma semelhança muito grande na proteína desses dois alimentos. Então, assim, tem alguns estudos analisando a composição proteica de leite de diferentes mamíferos. Tem alguns que são até bem diferentes, como, por exemplo, o leite de égua, o leite de camela. Tem alguns que são bem diferentes.
mas ainda assim a gente acaba não indicando como opção, até porque muitas vezes a gente não vai ter uma segurança do ponto de vista microbiológico para poder indicar esse produto para o consumo, né? Não somos nutricionistas, a gente tem que pensar de uma forma global. A composição nutricional também pode não ser aquilo que nós estamos esperando, não conhecemos tão a fundo esses outros produtos. Então, de maneira geral, a gente coloca isso, que leite de nenhum outro mamífero vai ser indicado, a não ser o leite materno, que para os lactentes é o padrão ouro, e ele sim deve ser mantido, mesmo nos casos de alergia alimentar, e eu diria até principalmente nos casos de alergia alimentar. Não, que legal, que é muito importante. Até era uma das perguntas, era essa, sobre o leite de cabra. Algumas pessoas que apresentam uma reação alérgica, não fizeram nenhum teste com uma profissional como você ou com um nutricionista, falar, não, é só você tomar leite de cabra. A doutora Raquel acabou de falar que não, seja de cabra, seja da égua, seja da ovelha, seja de qualquer mamífero, a não ser o leite materno, não é indicado para nenhum alérgico. Então, esse ponto é fundamental. Porque alergia, ela pode matar uma pessoa, Raquel? Fala pra gente. Olha, dependendo da reação, pode sim, porque as reações alérgicas, de acordo com o mecanismo imunológico envolvido, a gente vai classificá-las de maneiras diferentes, né? Aquelas que, eu vou falar de 3 classificações, tá? Uma, que é a que envolve o anticorpo IgE, a gente fala que são IgE mediadas, quer dizer, mediada por esse anticorpo, que tem esse nome, imunoglobulina E. Essas reações, elas têm um potencial de ser fatais, porque elas podem ser sistêmicas e elas ocorrem muito rapidamente após o contato com o alérgeno, até no máximo 2 horas. Então, a pessoa precisa receber pronto atendimento ali para que não progrida, né, essa reação. Tem pessoas que têm reações IgE mediadas que às vezes se manifestam de forma leve, mas existe a chance disso ser uma reação mais grave, né? Às vezes até por outros fatores, por exemplo, se a pessoa está com uma infecção, se ela está tomando uma medicação, se ela está com uma maior permeabilidade intestinal, enfim, pode ter outros fatores que podem fazer com que aquela reação venha a ser mais grave. A gente está falando de leite, mas eu vou dar o exemplo do camarão, né? Ou amendoim, que a gente vê isso acontecer. Às vezes a pessoa fala, ah, não, como camarão, sinto uma coceirinha na língua. E aí a gente vê na mídia, às vezes, aqueles relatos da pessoa que foi lá, sabia que tinha alergia, ainda assim arriscou e não deu tempo de salvar, né? Então, elas têm esse potencial de ser fatais. As reações que não são mediadas por esse anticorpo, geralmente elas são mais tranquilas, digamos assim, porque envolve mais o trato gastrointestinal e são reações mais tardias. Mas ainda dentro desse grupo de reações que não envolvem a IgE, essa imunoglobulina, tem uma que a gente chama pela sigla dela de FPAS. Eu até comentei sobre ela nos meus stories esses dias. Chama Síndrome da Enterocolite Induzida por Proteína Alimentar. Tá? A gente fala da sigla FPAS. As pessoas que têm essa reação de FPAS, elas podem ter vômitos tão importantes que podem chegar a ter um choque hipovolêmico e podem vir a óbito. Então, quando a gente fala de alergia, a gente tem que tomar esse cuidado. E ainda o terceiro grupo, né, eu falei das IgE mediadas, as não IgE mediadas, que tem as mistas, que podem envolver IgE e outras células do sistema imunológico. Mas se ela tiver essas reações IgE mediadas, cai no mesmo risco ali, com o mesmo potencial de fatalidade que eu já comentei. Então, alergia realmente a gente não brinca, e quando a gente estabelece que a pessoa é alérgica, o que a gente orienta é uma exclusão completa daquela proteína. Porque o tratamento da alergia alimentar, ele visa o quê? Você não oferecer o alérgeno para que a pessoa não tenha reação. É essa a base do tratamento. É deixar a pessoa livre de reações. Então, na denominação do que é alergia alimentar, a gente diz assim, que é uma reação adversa, mediada pelo sistema imunológico e que ocorre todas as vezes que a pessoa consome o alimento. Então, se ela come
se a reação ocorre sempre que ela consome, se ela não consumir, ela não vai ter a reação. Essa é a base do tratamento da alergia alimentar. Que legal, Raquel. Maravilhosa explicação, viu? Maravilhosa. E muito interessante o FPI que você estava comentando, que acho que é algo pouco conhecido pelos profissionais de saúde, né? Sim, inclusive por médicos. As pessoas às vezes chegam com esse relato desses vômitos e aí pensam que pode ser uma virose, pode ser ter outras causas, e muitos não pensam nessa síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. Eu tive um caso durante a pandemia, eu vou fazer um parênteses para contar esse caso, uma paciente de Paris, que já tinha passado por vários profissionais lá e não estava encontrando ninguém que entendesse o que a bebezinha dela tinha durante a introdução alimentar. E ela já tinha tido os episódios de vômitos muito importantes. Até que ela é brasileira, né? Então recebeu indicação para passar por mim. E aí, como eu sou pesquisadora, eu fui atrás de algum artigo, de alguma pessoa de lá, de Paris, que entendesse sobre FPAS. E aí eu encontrei a pesquisadora, a médica pesquisadora nesse assunto, entrei em contato com ela por e-mail, ela se prontificou em atender a paciente e ela confirmou o diagnóstico. Nossa. E esse diagnóstico ele é confirmado como fosse por biópsia do intestino, por Não. A principal forma da gente fazer um diagnóstico de alergia alimentar, a base para a gente pensar é a história clínica. Então, a história clínica bate muito, né? Tem a ver... Então, assim, quando você entende de uma doença e das outras possíveis hipóteses diagnósticas, você pensa, né? Bom, deixa eu ver o que é. E para a alergia alimentar, a melhor forma de se diagnosticar é você retirar o alimento suspeito e depois reexpor o alimento. Então, uma pessoa sem o alimento, ela não vai ter reação. Se ela comer, ela vai reagir. Só que essa reexposição, ela precisa ser feita sob observação médica. E no caso do FPAS, tem que ser em ambiente hospitalar, com acesso venoso, para poder fazer a hidratação, né? Fazer a reposição ali com soro, né? Receber o soro fisiológico e medicação antiemética, porque ela precisa cessar os vômitos. Então, em ambiente adequado, nós conseguimos. Então, eu estava aqui no Brasil, eu falei, olha, eu tenho essa suspeita, mas eu preciso de um médico aí que confirme isso. Então, eu fui atrás e consegui isso para ela. Então, conseguimos fechar o diagnóstico. Então, quando se fala em FPI, a conduta diagnóstica é mesmo FPAS, uma alergia. com S no final. FPAS, com S no final. FPAS. FPAS, a conduta para diagnóstico é a mesma feita para uma história de alergia clínica. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, foi muito importante eu dizer isso, porque eu reforço a importância do diagnóstico, no caso de alergia alimentar, ser feito por um médico. Né? Nós somos nutricionistas, a gente sabe que tem muitas mães de alérgicos que acabam entendendo do assunto também, mas é importante que mesmo que alguém te diga, olha, o caminho é esse para o diagnóstico, a gente sabe que essa reexposição ao alimento, ela tem que ser feita em ambiente seguro, né, com um médico ali, com medicações adequadas para fazer o atendimento nos casos de reações. Então, a gente não pode orientar que a pessoa se arrisque fazendo essa retirada do alimento e reexposição em casa, quando a gente pensa em alergia alimentar. Já quando a gente pensa em intolerância, aí sim a gente tem segurança para fazer isso. Por isso que entender a história clínica e a partir daí diferenciar as possibilidades do que a pessoa tem, é muito importante para a gente definir qual vai ser o caminho do diagnóstico. Que legal, Raquel, que maravilhoso. E, por exemplo, tem alguns termos que talvez a audiência ela não consiga captar, porque nem todos aqui são formados em nutrição, né? A gente tem o meu público, que são pacientes, o público seu, que são mais nutricionistas. Eu acho que não tem ninguém melhor para definir o que é inflamação do que você. O que é inflamação? Bom, eu não sei se... Eu acho que tem gente melhor para definir inflamação do que eu. Eu não sei se eu sei definir exatamente o que é inflamação, mas eu posso te falar que é bem mas diferente. Se a gente fala, por exemplo, alergia, ele está travando um pouquinho aqui, Raquel.
Eu não vou chamar Alergia alergia de inflamação. não vai, né? Tá. Não, e também não vou chamar intolerância de inflamação, né? Não Então, a vai, inflamação exatamente. ela tem outros mecanismos, envolve o sistema imunológico, mas outros mecanismos, né? Então, eu acho que é até interessante a gente falar isso. É interessante porque às vezes as pessoas usam o termo inflamação como se fosse algo generalizado, engloba tudo, né? Do tipo assim, ai, me trouxe desconforto, é inflamação. Sim. O leigo faz isso, não faz? Faz. E é comum também então a pessoa que é alérgica, a gente não pode falar que ela tem um processo inflamatório com leite. É errado tecnicamente isso. Eu acho que é errado, sim. Eu acho que é errado, sim. Até porque existem diferentes mecanismos imunológicos envolvidos, né? Então, acho que a gente Tá, não pode colocar tudo no mesmo balaio, não. Tá? tá. Que Agora, legal. é bem interessante falar da questão da inflamação, né? Porque quando a gente fala de intolerância, e aí eu vou comentar um pouco mais sobre intolerância agora ao leite, né? Quando a gente fala de intolerância, como a pessoa tem todo aquele desconforto, eu já ouvi leigos dizendo, e nunca li na literatura, dizendo, a lactose traz uma inflamação e pode virar um câncer. Aí indo mais para o seu lado, eu já li muitas pessoas dizendo isso, que consumir a lactose pode causar câncer. E eu nunca li isso na literatura, só vi em grupos de leigos no Facebook, por exemplo, entendeu? Então, é importante a gente não misturar as coisas, porque não é porque tem aquele desconforto que eu vou chamar de inflamação, e eu também não vou chamar de inflamação a alergia alimentar em si. Eu posso dizer que enquanto a pessoa está consumindo o alérgeno, por exemplo, assim, não é que ela é totalmente desvinculada de inflamação. Vou dar um outro exemplo de um outro tipo de alergia, que é a esofagite eosinofílica. É quando tem um nome complicado, né? Agora eu vou traduzir para o leigo. Então, eosinófilos é um tipo de um glóbulo branco, glóbulo de, né, uma célula de defesa que fica no nosso sangue. E em pessoas que têm essa doença com esse nome grande que eu falei, com essa esofagite, elas têm esse tipo de glóbulo branco depositado, infiltrado ali na parede do esôfago e vai causando uma inflamação no esôfago. Então, por isso que eu não vou desvincular o processo inflamatório da alergia em si, tá? Então, por exemplo, vai causando uma inflamação ao ponto de que vai engrossando essa parede do esôfago e chega a estreitar o canal do esôfago. Então, tem pessoa que aí, de repente, engasga com o alimento, não consegue engolir, vai fazer biópsia, vai ver o que é, e aí a parede do esôfago está cheio desses eosinófilos, né? Então, tem um processo inflamatório ali, tem que tomar medicação para desinflamar e tudo mais. Então, assim, não é que ela é totalmente desvinculada, é que, assim, quando eu estou falando de alergia alimentar, eu falo de vários tipos de reações que podem ocorrer, então eu acho difícil chamar tudo de inflamação. É só essa denominação que eu não queria confundir, tá? Tá bom. E Raquel, tem outros dois termos que você usou e eu quero que você ajude a traduzir para a audiência, que é o seguinte: o que é imunoglobulina? E aí tem a IgE, IgG. O que é isso para uma pessoa leiga? Como é Um que a gente pode anticorpo. explicar? É um anticorpo, é um soldadinho, né? É um Legal. soldadinho que o sistema imunológico manda fabricar, né? E aí é assim, quando a gente recebe o alimento, o nosso corpo, ele, na verdade, ele está preparado para a gente tolerar todos os nutrientes, porque senão a gente não vai conseguir se nutrir, né? Sim. Então, tem algumas células do sistema imunológico que ficam ali logo abaixo né, passou a barreira intestinal, já tem generais de plantão ali, já tem uma multidão ali de plantão para verificar. E aí, isso aqui pode entrar ou não pode entrar? Então, tem um general lá, né, que é a célula T, o linfócito T, que é o general, que ele vai definir, peraí, não, esse aqui não pode entrar, manda fazer soldados contra eles, que são as IgS. E aí essas IgS ficam ali de prontidão, a hora que entrar aquela proteína, as IgS já deflagram tudo, já liberam as substâncias que vão fazer a pessoa ter reação na pele, no nariz, no pulmão,
no estômago, no intestino. Então, essas IgEs, elas são soldados que ficam ali de plantão prontos para reconhecer aquilo que o general falou que era um vilão. É isso que Legal. é a IgE. Não, maravilhoso, maravilhosa explicação. E aí, no caso de uma situação, né, de um sinal, né, de um sintoma, me perdoe, de um sintoma que você relatou, a pessoa foi, ela comeu um camarão, ela sentiu a língua dela formigar, né? Foi esse termo que você usou, não foi? Formigar. Foi. Explica quais são os sintomas, né? Porque o formigar não tem como eu ver que alguém está formigando a É, língua, só eu sinto isso, né? Então, qual é o sintoma que a pessoa deve prestar atenção quando está comendo algum alimento? Então, ele vai comer o camarão, vai comer o peixe, vai tomar o leite e tal. Que sintomas que deveriam chamar minha atenção a pensar, opa, isso não é normal acontecer. então, se a gente for pensar em alergia, e nessas reações imediatas, olha, qualquer coisa que aconteça assim na pele, do tipo ficar todo empolado, que a gente fala, placas vermelhas na pele, inchar, coçar, né? Isso já chama atenção, se é algo imediato, tá? Principalmente se é algo assim, eu comi e aconteceu em algum lugar na minha pele. Não exatamente no local de contato, tá? Porque tem coisa que ocorre só onde aconteceu o contato e logo passa. Aí a gente não vai dizer que é alergia. Agora, se eu comi e aconteceu essas coisas ao longo, né, na minha pele, isso já pode ser um sinal de alergia. Também, se a pessoa tiver sintomas que a gente fala de inoconjuntivite alérgica, olho coçar, lacrimejar, ficar vermelho, nariz escorrer, coçar, a pessoa espirrar, ter tosse, dificuldade para respirar, asma, né? Inchaço também, às vezes, da boca, do lábio, do palato, coceira, né? E também vômito, diarreia imediato. Eu digo assim, quando as reações são imediatas, as pessoas percebem. Elas percebem muito mais claramente, né? Então, fica fácil até de diferenciar, né? Esse tipo de reação. Agora, quando as reações são mais tardias, uma coisa muito importante que eu vou falar agora em relação ao leite de vaca. Quando a gente fala nas reações tardias, elas são mais comuns em bebê. Tá? As reações gastrointestinais, de alergia alimentar, elas são muito mais comuns em bebês. Na história da alergia, na história natural da doença, quando eu falo em alergia alimentar, geralmente, quando é o leite que está envolvido, começa logo na infância e tende a passar ao longo do tempo. A criança tende a tolerar o leite conforme ela vai crescendo. Essa é uma tendência. Geralmente, quando são essas reações que não envolvem esses soldadinhos, inclusive passam mais rápido, às vezes até antes de 1 ano de idade. Quando envolve esses soldadinhos, a IgE que eu falei, geralmente persiste até 4, 5, 6 anos, até um pouquinho mais, mas ainda assim tende a passar. Tá? Então, a gente fala que a alergia ao leite de vaca é muito mais comum na infância. Né? Geralmente tem algumas coisas que começam até durante o aleitamento materno, quando a mãe toma o leite e aí a criança começa a reagir ao leite que a mãe tomou e amamentou, então aquela proteína sendo veiculada pelo leite materno. Agora, quando eu falo em intolerância, a gente não vê crianças intolerantes à lactose, a gente vê isso em adultos. Então, essa história natural também nos ajuda muito a diferenciar, porque a gente fala, quando que começou? Quando os sintomas começaram, né? Então, se a pessoa fala que começou mais na fase adulta, eu vou desconfiar muito mais de uma intolerância do que de uma alergia, tá? Então, por quê? Porque a intolerância à lactose, como eu expliquei lá no início, é pela dificuldade de digerir esse açúcar do leite, a lactose. Para digerir ele, a gente precisa de uma enzima chamada lactase. E aí eu vou contar a história da lactase. A lactase é o seguinte, o bebê, quando ele nasce com a atividade dessa enzima no ápice, porque o leite materno tem muita lactose. Mais do que o leite de vaca, mais do que o leite de outros mamíferos. O leite materno tem a lactose ali como uma das principais fontes energéticas, né? Inclusive. Então, tem bastante. Então, o bebê nasce com uma alta capacidade de digerir esse açúcar do leite. E com o passar do tempo,
conforme ele vai crescendo, essa atividade geralmente vai diminuindo. Na grande maioria das pessoas, vai diminuindo com o tempo. Então, o ser humano, teoricamente, era para a gente tomar o leite materno e depois a gente ia comer alimentos sólidos. A gente não esperava que ia consumir leite de outros mamíferos. Mas há muitos anos atrás, o homem começou a criar gado, e aí começaram a consumir o leite. Então, em algum momento nessa população que criava gado e consumia leite, houve alguma adaptação ali, uma vantagem evolutiva nisso, havendo uma mutação genética. Então, tem alguns indivíduos que conseguem produzir essa enzima necessária para digerir esse açúcar ao longo da vida toda, porque teve essa mutação genética. E eu vou falar agora difícil, mas é um gene autossômico dominante. Então, uma vez que ocorreu, muitas pessoas ali daquela população foram conseguindo, né, consumir o leite sem problemas, digerindo a lactose para o resto da vida. Mas a gente observa que em populações, por exemplo, asiáticos, africanos, onde não havia esse hábito, as pessoas não tiveram essa mutação. Então, o que acontece em quem não teve essa mutação? A lactose, ela vai diminuindo a sua atividade ao longo do tempo, até que chega um momento em que a pessoa não consegue mais digerir esse açúcar, ela não tem mais enzima para digerir. E aí ocorre toda aquela fermentação que eu falei. Então, é muito comum, tá? Bastante comum, tem estudos falando em 80% aqui no Brasil, sabe? 70%, tem lugares 100% das pessoas que realmente chegam na fase adulta sem conseguir digerir a lactose, que é o açúcar do leite, e aí sentem os desconfortos, a fermentação, principalmente quando exageram nesse consumo. Que legal. Brilhante explicação, Raquel, como sempre, né? Brilhante como sempre. E me diz uma coisa, uma das perguntas era sobre essa intolerância lá na velhice, não na velhice, né? Depois dos 50 anos, você já brilhantemente explicou, mas tem uma das perguntas de uma pessoa que segue meu conteúdo que falou assim, é comum alergia aos 54 anos, alergia de vaca? Porque ela se surpreendeu que nunca teve alergia a leite, chegou nos 54 anos, foi no médico e falou, você tem alergia à PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Isso é uma coisa comum? Isso é raro? Olha, não é comum, não é comum. Alergias alimentares, elas têm surgido mais em alguns idosos, né? Antes não se via tanto em idosos, hoje em dia a literatura tem trazido mais esse tipo de relato de alergia alimentar em idosos, né? É algo até curioso, as pessoas procurando estudar mais isso, alguns artigos surgindo, então eu nem vou falar com tanta propriedade, porque é algo relativamente novo, tá? Porque, inclusive, está surpreendendo, né? Ué, que é isso? Porque antes não se via, né? Leite de vaca não é o principal alérgeno entre adultos, tá? A gente vê adultos muito mais com alergia a amendoim, castanhas, peixes, frutos do mar, do que leite de vaca, tá? Pode acontecer? Pode, mas aí a gente tem que individualmente a gente vai procurar entender para ver se é isso mesmo, qual foi o método de diagnóstico utilizado, porque tem pessoas que usam, por exemplo, um método que não é indicado, e aí eu vou ser categórica agora, dizendo o seguinte, exame nenhum é capaz de definir ou excluir o diagnóstico de alergia alimentar, né? Eu falei inicialmente que a clínica é o mais importante. Então, o exame sozinho não é capaz. A gente quer saber se a pessoa tem reação ou não. Ainda assim, se eu for fazer exame, vai ser pesquisando aquele soldadinho que eu falei, IgE. E ele sim seria o soldadinho incluído aí na história da alergia alimentar. Mas tem pessoas que fazem um exame pesquisando um outro soldado, que é o IgG. E a literatura coloca que IgG não tem relação com reação alérgica. Então, a gente não usa esse exame para diagnóstico de alergia alimentar. Apesar de que tem muita gente vendendo, tem muita gente aplicando, a literatura científica clássica ali, com evidências científicas ali de alta, né, com
alto grau de evidência científica, normalmente condenam o uso desse tipo de teste para o diagnóstico de alergia alimentar. E, Raquel, esses testes são bem populares, conhecidos, né? As pessoas têm feito bastante o IgG, né? Que é esse soldadinho que, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, que seria alergia tardia, né? A pessoa não teve no momento, tem lá na frente. Isso é Não, falso, né? Isso é falso. falso. A gente não Não diz tem que é uma alergia motivação, tardia. né? Pelo contrário, o IgG é um soldado que ele é assim. Eu vou fazer uma analogia. Tá bom? Sabe quando você vai entrar num prédio comercial e aí você tem que fazer o cadastro que você está entrando? Sim, Então, esse que faz o cadastro e pega a sua foto é o IgG. tá. Então, ele está ali como porteiro falando, esse aqui entrou, tudo bem, pode entrar. Esse aqui entrou, tudo bem, pode entrar. Nossa, quantos desses aqui estão entrando? Então, quanto mais entra leite, mais IgG de leite a gente tem. Quanto mais entra trigo, mais IgG de trigo a gente tem. Por isso que muitas vezes a gente faz o teste e aí vem alto para alimentos que a gente consome muito frequentemente, né? Mas ele, para alguns estudos, inclusive, usam mais IgG como um marcador de tolerância ao alimento, como um marcador de doença alérgica, entendeu? Então, realmente, a gente acaba não usando isso como marcador, tá? E existem várias classes de IgG, né? Então, o IgG4 é esse soldado que eu falo que é o porteiro, mas quando as pessoas fazem as dosagens, geralmente dosam tudo junto, então acaba bagunçando muito o resultado do exame, entendeu? Então, a gente acaba não usando mesmo o IgG. Agora, eu quero falar, falando em exames, eu quero comentar sobre os exames da intolerância também, tá? Então, assim, a intolerância à lactose, assim como a alergia, a clínica também acaba sendo mais importante. E aí eu vou falar sobre os tipos de testes que a gente tem e explicar um pouco sobre eles. Primeiro eu quero falar sobre o teste genético. Então, assim, tem um teste genético para saber se você é do tipo que tem os genes para produzir a enzima para a vida toda, ou se diminuir a atividade da sua enzima com o passar do tempo. Ok, você consegue saber disso através do exame genético, porém você não sabe. Vamos supor que você seja do grupo que vai reduzir a atividade da enzima. Você não sabe quando isso vai acontecer. Então, é igual cabelo branco, é igual calvície, cada um começa a ficar calvo. Eu conheci o Alexander, ele era cabeludo. Sim, não tinha cabelão, né? Você lembra? Tinha cabelo. Usava chinelo, bermuda. Então, assim, a gente não sabe exatamente quando que a pessoa vai ficar calva, não é? E quando que ela vai ficar totalmente calva, se vai ser um pouco. É assim também a questão da enzima. Então, a gente sabe que a pessoa vai reduzir a produção, mas a gente não sabe quando. Então, a gente não pode determinar que ela já não pode consumir lactose por conta disso. A gente tem que ver, ela tem que sentir no organismo dela, tá? Aí, vamos para o outro teste, que é o teste que avalia se ele absorve mal, se ele digere mal a lactose. Que é quando você vai no laboratório em jejum, tira lá uma amostra do seu sangue para dosarem um açúcar em jejum, né, a glicemia de jejum. Aí eles te dão uma carga oral de lactose diluída na água para você tomar, e de meia em meia hora eles tiram a amostra do seu sangue, até 2 horas ali, para depois eles verem se a sua glicemia alterou. O que é esperado? Se você conseguiu digerir aqueles açúcares, entrou glicose e galactose para dentro do seu intestino, então entrou glicose, entrou galactose, a glicemia deve aumentar. Se você não conseguiu digerir aquilo não entra para o seu, não passa pela barreira intestinal, não vai para o seu sangue e você não consegue subir a glicemia. Então, esse exame mostra isso. Se a sua glicemia subiu, legal, quer dizer que você digeriu bem, absorveu bem aquilo. Se não subiu, então você é um mal, né? Você digere mal, absorve mal os produtos dessa digestão. Ok, até aí ok. Só que tem um detalhe que ninguém te conta. A carga oral que você vai consumir de lactose durante esse exame é equivalente a de 1 litro de leite. É muito leite. Tá? É muita lactose para você consumir de uma vez. E eu tinha falado que eu ia comentar sobre fatores que fazem a pessoa sentir mais desconforto ou não. E o fato dela receber essa carga de uma vez,
em jejum, sem outros alimentos, tende a ter um resultado muito pior nesse exame. Então, talvez se essa pessoa consumir um pouquinho de lactose ao longo do dia, fracionado, em refeições que tem junto proteína, gordura, então a velocidade com que esse açúcar vai chegar ali no intestino vai ser menor, a fermentação vai ser diferente e o desconforto não vai ser tanto. Então, por definição da intolerância à lactose, ela é o conjunto de sintomas decorrentes dessa má digestão da lactose e má absorção dos seus produtos, né? Então, se ela é um conjunto de sintomas, eu tenho como controlar esses sintomas através de estratégias nutricionais, dietéticas, né? Então, eu ensino essa pessoa a consumir numa quantidade de uma forma que ela não vai ter o sintoma. Sim, sim. E aí eu já defini também, diferenciei o tratamento. Desculpa, vou falar rapidinho, eu já consegui diferenciar o tratamento. Eu disse que na alergia é completamente excluído o leite, porque eu não posso nem chegar perto da proteína do leite, né? Já no caso da intolerância à lactose, a pessoa vai poder consumir dentro do limiar que ela consegue tolerar sem ter sintomas. Sim, não, incrível a explicação, como sempre, né? E isso é uma das coisas que eu até gostaria que você reforçasse, que é algo que a gente já conversou também. História clínica é o líder, é a soberana, isso daí sempre foi pauta das nossas conversas. E outro ponto que acho que é muito importante, porque vai ficar gravado, é a pessoa chega e falou, não, mas doutora Raquel, eu fiz o exame que é IgE, não é o IgG, que é o falso alergia tardia, que a gente estava conversando. Eu fiz o IgE é específico, ele mostra alergia. E aí você fala, tem IgE específico para leite, mas isso não determina que você é alérgico. Explica para as pessoas isso. Perfeito, muito bom, muito bom. Então, eu falei que o IgE é um soldado, né? Mas ele tem um general que manda nele, que é o T-Reg, a gente chama de T-Reg, o general dos IgEs, desses soldadinhos. Então, se a gente tem um general, esse general ele vai determinar se esses soldadinhos devem agir ou não. Então, o nosso sistema imunológico, ele é todo, né, tem todo um comando ali, um exército ali, que vai dizer o que deve ser, se a pessoa tem que reagir ou não tem que reagir. Então, o fato dela ter a IgE não significa que ela vai ter reação, de fato. Então, tem pessoas que têm IgE positiva, mas a gente quer saber, tá, o que você tem de história de reação imediata? Tem história de reação imediata, nós vamos orientar a restrição. Se não tem história de reação imediata, pode continuar a consumir o alimento. Maravilhoso, Raquel. Isso é bom que fique gravado, porque as pessoas acham que genética é soberano e exame de sangue é soberano. E eu acho que não tem nada melhor do que o histórico clínico e a clínica do acompanhamento que faz com que um profissional muitas vezes tenha uma conduta e a internet tenha outra conduta. A pessoa fala, pô, mas na internet está falando isso, o outro fala aquilo, e o querido professor Alexandre, que é meu amigo e colega aqui também dando palmas, ele é um grande professor, admiro muito ele. Então, olha que incrível. Às vezes a internet ela traz essa confusão exatamente porque a internet ela não está ali para tratar você clinicamente. Não está ali para mudar ou substituir o tratamento nutricional ao médico. Ela está ali para colocar informações para que você tenha consciência do que você vai perguntar para o médico, do que você vai perguntar para o nutricionista. Então é isso. As pessoas, por exemplo, na parte do câncer, Raquel, até puxando um pouquinho para o meu lado, eu fui diagnosticado com câncer genético que em todas as pessoas do mundo desenvolveu câncer. Mas existem genes de câncer que não desenvolvem o câncer. Aí a pessoa faz o exame, teve o câncer, fala assim, nossa, aí minha filha também tem esse gene, tem isso aqui. Existe todo um trabalho do oncogeneticista para ele acompanhar essas filhas dessas pessoas para falar para ela que não necessariamente ela vai ter câncer. Outro dia, até aproveitando o espaço, uma seguidora, né, uma pessoa que tem contato com o meu conteúdo, pagou um horror de dinheiro para um profissional da saúde, mais de R$ 4.000,
para fazer um exame genético para ver câncer. Segundo o profissional da saúde, não vou falar que tipo de profissional é, o profissional da saúde falou que ela tinha 13 tipos de câncer para desenvolver. Eu não vi o exame, eu não sou analista de exame genético, mas eu falei para ela o seguinte, ó, eu conheço uma pessoa que teve 3 cânceres diferentes. Ela teve um câncer no estômago, depois teve um câncer no sangue, depois teve câncer no sistema linfático. 3 sistemas diferentes. Foi o único caso. Sabe por que essa pessoa teve 3 cânceres? Porque ela teve contato com os compostos agrotóxicos da Shell BASF e por isso ela desenvolveu. Isso é algo extremamente incomum. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você ter 13 tipos de câncer diferentes. A hora que eu falei essa frase, parece que ela tirou um piano dos olhos dela, um piano das costas que não tinha tamanho. Para piorar, Raquel, esse profissional da saúde cobrava dela todo mês R$ 4.000 para refazer o exame idêntico. Então, como eu tive contato com o oncogeneticista de excelência, que até sempre falo o nome dele, que é o Dr. Bernardo Baricoché, genética não muda de câncer, é aquele gene e não precisa fazer de novo para ver se ele mudou. É. Então, eu acho que é legal trazer essas informações, que as pessoas na internet pegam a informação como regra e como determinação. E quem vai trazer um caminho seguro é o seu nutricionista. Não é você a rede falou uma social coisa que vai mudar importante. o seu tratamento. Você falou, né, dessa questão desses custos, inclusive com o exame, né? E não é só a internet. O próprio laudo de alguns exames, o próprio laboratório já traz laudos. Dá um laudo dizendo o que a pessoa tem, qual é o grau de alergia, o nível de alergia, já dá opções de cardápio, já faz toda a interpretação. Então, assim, já tenta ocupar o papel do médico e do nutricionista ali, né? Só falta dar recomendações para a pessoa aguentar a parte psicológica também, porque, né, e a gente sabe que não é assim. Então, exatamente como você disse, né, Alexander, tem que ter profissionais que vão saber interpretar aqueles exames. Não basta pedir os exames, tem que saber interpretá-los e aí saber fazer a orientação em cima daquilo, né? E sabendo que sempre é a clínica que vai ser o mais importante e não aquilo que está determinando ali naquele exame, né? Então, os exames, eles vêm auxiliar todo o processo de investigação, né? E a pessoa que está conduzindo aquilo, ela vai juntar aquilo como uma peça do quebra-cabeça, para daí entender o que ela vai fazer com aquele resultado. E no caso de alergia, até vou complementar que mesmo que venha escrito que a alergia é leve, moderada ou grave, mais uma vez, o que importa é a clínica. Tem pessoas que têm níveis de IgE baixinho, mas que reagem com anafilaxia, uma reação grave. Tem outras que têm níveis altos de IgE e que sequer reagem. Então, a clínica soberana, como você disse. Sim, não, sem dúvida. É muito comum também, Raquel, como eu estou cada vez mais presente na rede social, os pacientes mandarem, que não são meus pacientes, né, mas fazem um tratamento médico, mandarem exame de sangue e imagem. Eu falo para eles, eu cuido de pessoas, eu não cuido de exames. Eu não trato exame. E eu não interpreto exame de quem eu não acompanho, porque não tem como eu acompanhar um exame sem eu conhecer o histórico dessa pessoa. Se eu pegar um exame de sangue, pegar um hemograma, uma coisinha simples, né? Eu tenho que entrevistar essa pessoa por pelo menos 1h30 para eu começar a entender se aquilo que eu estou vendo no histórico dela tem relação com o exame. Então é impossível. Não dá para pegar um exame e falar, ah, não, você tem anemia, ah, não, você tem problema de processo inflamatório, você tem problema disso, tem problema, você tem baixa de plaqueta. Não dá, não existe isso. Então, cuidado com quem faz essa interpretação para vocês sem conhecer a sua história, porque é impossível isso ser feito. É impossível. Sem contar, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, por termos nutricionistas, quando a gente faz uma anamnese nutricional, uma avaliação nutricional, a gente vai considerar esses aspectos clínicos, obviamente, mas a gente também considera os aspectos culturais, os hábitos alimentares daquela família, as condições socioeconômicas dela. Então, tudo que a gente vai fazer de interpretação, de orientação nutricional,
acaba sendo individualizado não apenas pelas questões clínicas, né? Tem as preferências, tem aquele valor afetivo em relação aos alimentos. Por isso que eu digo que é tão importante a gente definir o que é que a pessoa tem e definir a forma como a gente vai tratar, né? Considerando as questões individuais e considerando que dietas de restrições muitas vezes podem trazer impacto na qualidade de vida da pessoa. Então, não é simples a gente chegar e falar assim, olha, então você retira da sua alimentação esses 30, 40 alimentos e vida que segue. Nossa. A pessoa entra em desespero, principalmente o paciente com câncer, Raquel. O que eu mais tento fazer nas redes sociais, eu sempre divulgo isso, é acabar, exterminar o terrorismo alimentar. A pessoa teve câncer, ela já começa destruindo a vida dela. De que forma? Ela tira leite, tira glúten, tira açúcar, tira carne e só falta, infelizmente, ela tirar a vida dela, porque ela entra numa depressão, ela entra num buraco que ela não sabe para onde vai caminhar. Então, eu sempre reforço. Se você teve câncer, o primeiro passo é você não começar a retirar nada, é buscar o seu nutricionista e acompanhar com o seu oncologista para que os dois conversem qual que é o melhor caminho. Eu sempre falo, o meu cardápio fica na mesa do oncologista que trata você. E os meus pacientes são os melhores da quimioterapia. Então é possível que você tenha um acompanhamento decente, correto, é possível que você tenha uma solução dos seus problemas de intolerância alérgica com a doutora Raquel, para que você saia desse mundo da confusão. Ah, eu não sei se eu faço isso ou faço aquilo. Quem vai decidir é você junto com o seu profissional. O que você acha disso tudo, Raquel, que eu estou comentando? Eu tô querendo aplaudir o que você falou. Eu estou desabafando aqui, porque me incomoda muito. Eu já tive câncer, eu sei como é que é isso. E na época que eu tive, que foi com 14 anos de idade, e não tinha esse besterol de tira isso, tira aquilo. Talvez, se eu não tivesse me formado em nutrição, eu também estivesse batendo cabeça, igual muitos estão batendo. Porque existe um fator muito forte no câncer, que é o medo da morte, né? Diferente da intolerância à alergia, que tem o seu valor e tem a sua peculiaridade, no câncer a pessoa fala, putz, arrebentou o negócio agora. Estourou o ladrão, né? Como diz, agora o bicho pegou, porque eu tive câncer. Mas completou 30 anos que eu tive contato com câncer e estou aqui na sua frente falando que é possível você vencer essa etapa, sem radicalismo e sem malabarismo. Acho que é o primeiro passo para a gente pensar nisso. Exato, exato. Então, assim, diante de tudo que a gente falou, o que eu entendo é que existem aquelas pessoas, assim, ter o câncer é uma coisa, ter alergia alimentar é outra coisa, ter intolerância é outra coisa. Então, assim, primeiro a pessoa tem que saber exatamente o que ela tem. Porque hoje a gente vê que para tudo falam, não, tira leite e glúten que aí tá feita a solução, né? É para o autismo, é para o câncer, é para qualquer problema, né? Todos colocam como alimentos inflamatórios, então que tem que tirar. E não é bem assim. E aí, muitas vezes, a gente vai para situações onde para aquela pessoa aquilo pode representar muito. Fazer aquela dieta de restrição pode ser um sacrifício muito grande para ela. Então a gente precisa pensar, poxa, se eu não tenho uma indicação clínica clara para essa restrição, por que é que eu vou indicar? Né? Eu não vejo necessidade de indicar. Não que eu esteja dizendo, fazendo apologia que todos têm que consumir esses alimentos, não é isso. Então, é possível ficar sem leite, sem glúten? Sim. Mas não quer dizer que a dieta sem glúten seja mais saudável. Não, porque muitas vezes ela tem menos fibras, tem menos vitaminas do complexo B, tem outras questões. Então, a gente tem que saber fazer o manejo nutricional também para não ter prejuízos, né? Então, não é simplesmente tira leite, tira glúten que está tudo bem. Sempre que a gente tira um alimento, a gente tem que buscar outras formas de colocar os nutrientes, equilibrar a dieta sem aquele alimento, né, naquela composição. Então, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Então, é possível encontrar maneiras de nutrir a pessoa adequadamente com e sem esses alimentos, né, leite e glúten. E eu sempre acredito que o equilíbrio, a variedade
são os melhores caminhos. Então, se a pessoa pode consumir esses alimentos, eu acredito que seja possível manter dentro de uma dieta diversificada. Então, não é que é só para comer pão, tem que comer outras fontes de carboidrato, né? Os tubérculos, o milho, o arroz, a aveia, outras fontes. Mas o trigo é possível, né? Os centeios, a cevada, eles são possíveis dentro de uma dieta equilibrada, assim como o leite e seus derivados, principalmente, né? Queijo, iogurtes, que são os fermentados. Então, se a pessoa não tem restrições clínicas para aquilo, eu acredito que seja possível manter, se isso for do hábito e da vontade dela também. Claro, claro. Né? E, Raquel, você pegou aqui já emendando a pergunta, uma das pessoas que mudou o conteúdo falou, eu não gosto de leite, não gosto de derivados. E eu normalmente nas redes sociais falo, se você não gosta, não vai ser eu que eu vou te obrigar a comer. Mas como é que ela poderia, e até a pergunta dela, suprir as necessidades de cálcio, sabendo que o leite é uma fonte de cálcio, o iogurte é uma fonte de cálcio, a coalhada é uma fonte de cálcio. Como é que ela poderia fazer? Que sugestões você poderia dar para essa Essa pessoa? pergunta é bem interessante, porque assim, quando a pessoa é vegana, por exemplo, Ok. ela acaba, vamos falar de vegano, né? Ela optou por não Três, né? consumir, não consumir leite, né, e derivados. Então ela tem que buscar. Então muitas vezes eles consomem muito tahine, por exemplo, que tem, né, a base de gergelim, que tem uma quantidade concentrada. Consomem mais castanhas, consomem muitas verduras verdes escuras, consomem mais feijões, né? Consomem uma série de produtos aí que são ricos em cálcio. Só que tem um grande detalhe. As recomendações de ingestão dietética diária de cálcio, elas são muito altas. Chegam até a ser questionadas por alguns profissionais, né? Porque são altas mesmo, se você for ver, a grande maioria da população nem atinge isso de maneira geral. Mas se a gente for pensar que é nosso papel seguir essas recomendações, né, na medida do possível, quando a gente faz o cálculo de uma dieta e a gente tira essas principais fontes de cálcio, que seriam os lácteos, que têm uma concentração grande de cálcio, né, por porção, a gente fica com uma certa dificuldade de atingir essas recomendações. Então, assim, não basta comer verdura verde escura, mesmo que você coma bastante, você acaba tendo que fazer opções de alimentos, como eu falei do tahine, porque ele acaba sendo mais concentrado, né? Mas nem sempre isso é fácil. Então, assim, opções de bebidas vegetais enriquecidas com cálcio, eu acho que são válidas. Ajuda a aproximar muito a dieta do nosso hábito ocidental, então você substituir onde a maioria das pessoas que consomem leite, você usar uma bebida vegetal enriquecida, né? Você deixa isso mais próximo do hábito cultural das pessoas e garante uma porção significativa desse mineral. Eu sempre dou a dica de escolher bebidas que tenham pelo menos 200 miligramas de cálcio por 200 ml de leite. Tem isso como base para ficar fácil de olhar ali no rótulo? E aí, se tiver de 200 miligramas para cima, por copo de leite, ótimo, vai ser um bom substituto pensando nisso. E aí ajuda a pensar que a gente precisa de cerca de 1.000 miligramas, né? Então, consumindo uma, duas porções dessas bebidas enriquecidas, e prestando atenção em incluir alimentos que são fontes de cálcio, a gente pode ficar numa boa sem suplementação, não há necessidade de suplementar. A gente consegue, através dos alimentos, fazer uma composição. Mas é isso, num dia vai ter que consumir alguns alimentos que têm uma carga maior, por exemplo, uma sardinha com espinha, no outro dia vai ter que consumir mais tahine, amêndoas e tudo mais, com outras bebidas, e assim a gente vai compondo para que não falte nada. Tá? É possível? É, mas não tão simples quanto as pessoas pensam. Por isso que eu reforço a importância do nutricionista, que vai avaliar os seus hábitos e vai orientar da melhor forma possível dentro das suas condições. Que legal. Raquel, eu estou segurando você mais do que o tempo que eu combinei, eu não quero segurá-la aqui, que você tem as suas atividades também. Eu vou fazer só mais uma pergunta, se você me permitir, e depois eu quero muito que você fale para quem é nutricionista ou para as pessoas que têm interesse na grande qualidade que tem o seu curso, para você falar do seu consultório, é com você. A pergunta, e aí depois você decide, vai responder, se vai pegar e vai com certeza pegar as questões principais que são
de como as pessoas podem te encontrar e do seu curso. A pergunta é da Elaine, ela perguntou, gosto muito de leite, mas tenho intolerância à lactose, eu entendo que ela esteja, o que eu faço, né, Raquel? Uhum. Sim, então. Intolerância à lactose. Se você gosta de leite, existe a opção de leites enzimados, né? Que a gente fala, que são os leites sem lactose. Mas eu não te indico usar todos os produtos lácteos sem lactose. O leite em si eu acho que convém. Você até pode ver se você consegue tolerar alguma quantidade de leite comum, porque, como eu disse, a questão da tolerância à lactose, ela é muito individual. Cada um vai tolerar uma certa quantidade. A literatura diz que muitos indivíduos conseguem tolerar até um copo de leite, especialmente, né, porque vai ter 12, né, 12 gramas ali de lactose, então é possível. Mas, principalmente se isso for junto com outros alimentos, se você não consumir só o leite, você vai consumir o leite, mas vai colocar aveia, vai colocar uma fruta, vai colocar outras coisas, né, isso vai ser melhor tolerado. Agora, você pode também fazer uso de iogurtes, porque o iogurte, os lactobacilos, eles vão te ajudar a tolerar melhor essa lactose, eles ajudam nessa fermentação de forma a não formar tantos produtos que vão gerar desconforto, né? Então, o iogurte tem indicação na literatura para o uso, e queijos, principalmente os queijos mais duros, os queijos fermentados, curados e mais duros. Então, assim, os queijos, quanto menos soro tiver, menos lactose tem. Por isso que mussarela, parmesão costumam ser bem tolerados, e o queijo branco nem tanto, os queijos cremosos, que muitas vezes também recebem mais soro de leite, não são muito bem tolerados. Então, a ideia você não precisa excluir completamente os produtos lácteos, principalmente porque você gosta, isso faz parte do seu hábito, então não há essa necessidade. O que você tem que ir é descobrindo quanto o seu corpo é capaz de tolerar, né? Sabendo que se você for consumir também algo que tenha muito açúcar, uma concentração maior de lactose, você vai ter mais desconforto. Então, tem que escutar o seu corpo e respeitar o seu corpo. Né? Essa é uma dica. E existem também os repositores enzimáticos, que vamos supor, se você vai numa festa, você pode levar também uma cápsula, mas não é de fácil manejo, porque a gente não sabe exatamente quanto de lactose a gente está consumindo, aí a gente não sabe exatamente quanto de enzima a gente teria que usar. E às vezes a gente não acerta a mão e fala, isso não adiantou nada. Porque a gente tem a lactose, para cada lactose tem que ter uma enzima ali para cortar, e fica difícil a gente descobrir exatamente qual é o limiar. Então, tenta reduzir a quantidade e manter esses produtos lácteos, que eu acho que vão te ajudar a manter uma microbiota intestinal que vai te ajudar a digerir mais. Inclusive, aí você me deu um espaço, né, para falar dos cursos e tudo mais. Eu estou preparando, em breve devo lançar, espero talvez em junho, quem sabe conseguir lançar um curso sobre intolerância à lactose. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Porque eu tenho já um curso sobre alergia ao leite de vaca. Não, alergia ao leite de vaca não, chama Terapia Nutricional na Alergia Alimentar. Então, ele é para alergia alimentar, eu não falo só de leite de vaca, eu falo de todos os alimentos potencialmente alergênicos e de todas as formas de manifestação de alergia. É um curso voltado mais para profissionais, né? Então, para nutricionistas principalmente, mas tem médicos, fonos, outros profissionais que fazem o curso, porque ele é bem embasado na literatura científica, então é um curso teórico fundamental para quem vai atender pessoas com alergia alimentar. Tá? Ele foi baseado no meu livro, Terapia Nutricional na Alergia Alimentar em Pediatria. Todos os meus livros e cursos, você encontra no link da bio do meu Instagram, né, @raquelbicudo.nutri. No link da bio tem ali acesso para fazer a inscrição. Para nutricionistas, eu tenho também turmas de mentoria em alergia alimentar. Oi? Desculpa interromper. Agora, se a pessoa acabar a live e quiser comprar o seu curso da terapia, ele consegue?
Pode comprar o curso Terapia Nutricional em Alergia Alimentar, um curso com acesso 12 meses, e eu dou todo o suporte de tirar dúvidas, e a gente tem um grupo no Telegram também para discussão de casos clínicos, então é um curso que, sem dúvida, todos os que fazem ficam muito, muito satisfeitos e se sentem muito mais seguros para atender pessoas com alergia alimentar e os nutricionistas para se posicionarem perante outros profissionais da área da saúde. Então, é um curso que te garante essa segurança, né? E com bases científicas sólidas ali. E para as pessoas que queiram marcar consulta comigo, também tem acesso, pode me chamar no WhatsApp, tem link na bio, e eu faço os atendimentos presenciais em São Paulo, mas tem atendimentos online, contei até do caso de eu atender pessoas de Paris, né? Uhum. Então, eu faço os atendimentos nutricionais também individualizados, com acompanhamento por 30 dias. Que legal. E como é que a pessoa que estiver interessada já em fazer consulta com você, já vai sair, vai comprar o curso, como é que ela vai ter informações sobre esse lançamento que vai ser agora, provavelmente nesse semestre? Como é que ele está interessado em mais conteúdo da Raquel? Ele quer a consulta, ele quer o curso e quer também intolerância à lactose. O que ele tem que fazer para ter acesso a essa informação? Isso, me segue no meu Instagram, passa a me seguir, @raquelbicudo.nutri. Pode acessar também o meu site, né, doutoraraquelbicudo.com. E lá também tem e-book gratuito para baixar, para você saber fazer a leitura dos rótulos dos alimentos, entendendo se ali tem um alérgeno ou não, que a pessoa precisa evitar. E lá também tem blog falando um pouco mais sobre as alergias, intolerâncias, as diferenças sobre elas, né? Então, tem esses acessos pelo Instagram e pelo meu site. E eu fico à disposição, porque a minha missão é justamente essa, tornar a vida dos alérgicos e dos intolerantes, assim, com uma qualidade de vida melhor e com segurança, né, para que eles não tenham os desconfortos, as reações adversas que esses alimentos possam lhes causar. Que legal. Raquel, minha querida Raquel, minha amiga, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela aula maravilhosa, extremamente didática, extremamente fácil para que todos possam entender. Meu desejo é que ela fique gravada, depois eu te mando também para você colocar nas suas redes sociais, viu? É um grande privilégio ter contato com você desde 1999 até agora. Pretendo, né, ter contato durante muitas décadas com você, para que você sempre traga as novidades, para que você traga as informações para a gente, porque isso enriquece muito o conteúdo. Meu objetivo é trazer o melhor conteúdo de nutrição e oncologia no câncer e sempre, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter grandes nomes aqui ao meu lado, senão esse conteúdo não estaria crescendo cada vez mais. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que nos acompanharam. A live vai ficar gravada, já perguntaram para mim, e as palavras finais são suas, Raquel. Poxa, eu quero agradecer muito pela oportunidade desse bate-papo, né? E te parabenizar também pelo seu trabalho, porque você traz essa linguagem traduzida para as pessoas, mas trazendo isso de informações científicas de qualidade, realmente desmistificando, né? Indo contra modismos e coisas que a gente sabe que, às vezes, por interesse comercial de alguém, vem podendo até prejudicar a vida, né? A qualidade de vida das pessoas aí que têm o câncer ou que tem um possível diagnóstico de uma chance de ter câncer, enfim, como você colocou. Então, assim, é muito importante você ter abraçado essa causa e eu tenho um orgulho imenso sobre, né, do seu trabalho, da forma como você trabalha, da forma como você também lida com os outros profissionais, como você consegue trazer aí para junto de você pessoas que só fazem crescer, acrescentar aí de forma positiva, melhorando mesmo. Você está cumprindo a sua missão e eu sou aqui uma grande admiradora. Então, assim, para mim, um privilégio ser seu amigo, uma grande honra. Agradeço demais a oportunidade, estou sempre torcendo por você, viu?
Obrigado, Obrigada. Raquel. Obrigado por tudo. Obrigado a todos e continuamos aqui nas redes sociais. Daqui a pouquinho, às 20 horas, vamos ter outra live que é sobre o sono, o melhor sono depois do câncer, com Gilmar Moura também, meu amigo. Estou cheio de grandes amigos, vocês estão vendo aqui. Um grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.